Na aula Materiais, vimos como aplicar materiais em objetos de cena. Nesta aula, veremos como renderizá-los. Abra a cena renderizando .max. Nessa cena, temos alguns objetos que representam artisticamente uma natureza morta. Observe que também temos uma viewport configurada para exibir o ponto de vista da câmera. Selecione-a clicando nela. O Max dispõe de dois tipos de render. O render prévia, que é acionado pelo menu Render in Render. Este tipo de render não tem compromisso com as configurações de qualidade de imagem, e sim com o comportamento de todos os elementos presentes na cena, sejam eles objetos, luzes e etc. Renders prévia utilizam menos recursos da máquina para que a imagem seja gerada. Esta é a janela de render, conhecida por Rendering Frame Window. Fecharemos esta janela para visualizarmos as demais configurações. Temos também o render final. Render este, que além das configurações padrão, requer as configurações de qualidade como o Anti-Aliasing, que exigem mais dos recursos da máquina. É no momento do render final que estabelecemos um nome para o arquivo de saída e a quantidade de frames a serem utilizadas. Vejamos um exemplo de renderização final. Abriremos as configurações do render através do menu Rendering Render Setup. Verificamos que as configurações do render atual são divididas em abas. Vejamos a aba Common. Em Time Output, estabeleceremos a quantidade de quadros da cena que serão renderizados. O nosso projeto foi desenvolvido para uma imagem estática, sendo assim, usaremos a opção Single. As demais configurações criam animações pela sequência de frames apresentadas em cada um. Mais abaixo, em Output Size, determinaremos o tamanho de nossa imagem. Na caixa de listagem, escolheremos NTCEP-DV. Agora temos algumas opções de tamanho para esse formato. Escolha o tamanho 720 por 480. Esse formato respeita as configurações de uma imagem para DVD. Agora iremos escolher o local onde nosso arquivo será salvo. Acesse Output Render. Clique em Files. Na caixa de diálogo, Enter Output File, procure pela pasta do curso. Nomeie o arquivo como natureza morta. Os renders de prévia não levam em consideração esse comando. Em View, escolhemos Câmera Render. Agora, renderizamos a cena. Observe o resultado final. Nessa aula, aprendemos as principais configurações do render Scanline do Max. Muito ainda temos a averiguar sobre recursos de render, mas a partir deste já podemos apresentar nossos projetos. Lembramos que para obter imagens impactantes, temos que saber definir materiais, luzes
e as configurações do render. É um conhecimento acumulado e que resulta em belas imagens.